Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês em Belo Horizonte e falando sobre diabetes. Diabetes é uma doença tão comum. Eu vou começar até perguntando quantos daqui têm parentes próximos com diabetes. Levante a mão, por favor. Quem está na frente, olha para trás. Segure a mão, por favor. Parece que eu perguntei quem quer aceitar Jesus, né? Todo mundo, né? Todo mundo. É uma doença tão comum que você encontra o seu amigo na rua e fala: como é que está sua mãe? Está ótima. Aquele jeitinho dela, diabetes descompensado. Está ótima, está péssima sua mãe. Liga para casa, às vezes morreu, você não está nem sabendo. É uma doença potencialmente grave, que evolui com complicações que causam problemas, prejudicam muito a qualidade de vida e encurtam a expectativa de vida das pessoas. Diabetes é associado a doenças cardiovasculares, infartos do miocárdio, derrames cerebrais, doenças vasculares periféricas que às vezes provocam feridas que não se curam, amputações, né? Várias complicações possíveis. A presença da glicose em quantidade mais alta, em concentração mais alta no sangue, prejudica todos os órgãos, mas alguns tecidos são mais sensíveis a ela. Por exemplo, a parte interna dos vasos. Ela sofre mais com aquele excesso de glicose. E isso acaba provocando um aumento do risco das doenças cardiovasculares, tanto nos vasos grandes como nos vasos pequenos, os capilares e tudo. As terminações nervosas sofrem muito com esse excesso de glicose na circulação. E é por isso que as pessoas com diabetes muitas vezes têm as famosas neurites, né? Aquelas dores, em geral, nos membros inferiores. As células da retina sofrem muito também. Por isso que a perda de visão, especialmente no diabetes mais avançado, é um dos problemas mais importantes. Nós temos, no total, o diabetes, como é que surgiu? No passado, ninguém sabia o que era. As pessoas ficavam diabéticas, mas ninguém sabia, ninguém conhecia a doença. Até que, lá pelos anos 20, 30 do século passado, foi descoberta a insulina. E aí o diabetes passou a ter tratamento. Porque com a insulina, você administrava insulina diretamente para os pacientes e dessa forma nós começamos a ter controle da glicemia. Antes, como era? As pessoas só faziam dieta, não tinha nenhum outro recurso. Depois vieram os remédios por via oral. E esses medicamentos por via oral é que foram um grande avanço no tratamento do diabetes. O diabetes não é uma doença única. Ele é um conjunto de enfermidades que leva a essa condição. Todas elas têm em comum o fato da concentração de glicose subir no sangue. Mas elas têm etiologias diferentes. Nós temos o diabetes do tipo 1, que é aquele que acontece geralmente na infância e na adolescência, em que as células que produzem insulina no pâncreas são destruídas por mecanismos imunológicos. Esse é o chamado diabetes do tipo 1 ou o diabetes insulino dependente. Como eles não fabricam nada de insulina, não adianta estimular o pâncreas. Então, esses dependem de insulina para poder manter os níveis de glicose. O tipo 2, que em geral é o diabetes do adulto, muito relacionado com a obesidade, com a vida sedentária, é o mais frequente de todos eles. Mas, além deles, nós temos o diabetes da gravidez, que na maioria das vezes é temporário. Terminada a gravidez, as taxas de glicose voltam ao normal, embora o risco de desenvolver diabetes aumente. Há casos de diabetes associados à medicação, enfim, há um número muito grande. O diabetes de tipo 2 é aquele mais frequente na população de um modo geral. De vocês que levantaram a mão, praticamente todos os casos, ou grande maioria dos casos, será do diabetes do tipo 2. Então, essa vai ser a discussão que nós vamos ter aqui. Nós, para fazê-la, trouxemos um técnico de enfermagem que trabalha no Hospital João 23 e no Ministério da Saúde, que é o Júlio César Martins. Júlio. Tudo bem. O Júlio está vindo, o Júlio tem diabetes,
Há quantos anos, Júlio? 15 anos. Há 15 anos. E então ele vem para discutir o aspecto lá do diabetes, discutido a partir do ponto de vista do paciente, daquele que lida e briga com a doença. E o doutor Arnaldo Scheinberg, que é médico, endocrinologista, trabalha no Hospital Israel Pinheiro, o Hospital do Ipsen. Começar discutindo o aspecto mais geral. Você acha que a população tem ideia do que é o diabetes assim adequadamente? Sabe os riscos que corre e sabe imediatamente que tem a doença quando ela se manifesta? Drauzio, é o seguinte, em princípio é bom contextualizar que hoje diabetes é uma doença em epidemia. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, já são mais de 200 milhões de pacientes no mundo e a previsão nos próximos 20 anos, em 2040, teremos em torno de 600 milhões. No Brasil, segundo os dados do Vigitel, que é de Vigitel 2017, que é o inquérito de avaliação da qualidade de saúde do brasileiro, houve um crescimento de 2006 até 2017 de 5,5% de prevalência do diabetes para 7,6%. De 2006 para? 2017. 10 anos. Exatamente. Esses dados foram divulgados agora em abril de 2018, referente ao Vigitel 2017. Isso é uma situação dramática. O Brasil já é o 4º país no mundo em número de população de pessoas diabéticas. Fica atrás apenas da China, da Índia e dos Estados Unidos. Que tem muito mais habitantes do que nós. Exato. Né? E o custo e o impacto, como já foi dito, é extraordinário. O Brasil já está no 6º lugar em custo em relação à doença. E não fica entre os 10 primeiros que investe em relação à prevenção e tratamento. Né? A questão dos problemas relacionados ao reconhecimento da doença, recentemente, uma iniciativa conjunta da indústria farmacêutica, de sociedades médicas e também de ONGs ligados à diabetes, encomendaram uma pesquisa, uma grande entidade de pesquisa, em mais de 123 municípios e pessoas com mais de 16 anos de idade, mais de 2.000 entrevistas, se identificou que menos de 10% das pessoas sabem da relação de diabetes e risco de morte. Menos de 7% sabem que a doença não tem cura. Menos de 7% sabem que podem causar cegueira. Né? Menos de 15% relacionam diabetes com o aumento da glicose ou com a necessidade de controlar o açúcar na alimentação. E menos de 2% das pessoas sabem do impacto na mortalidade de ser decorrente de doenças cardiovasculares. E a que você atribui essa ignorância geral? Assim? Olha, nós estamos no Novembro Azul, né, que foi institucionalizado há alguns anos atrás, e dia 14 estaremos comemorando, não é comemorar, mas assim, foi estabelecido mundialmente o Dia Internacional do Diabetes. São maneiras de tentar divulgar e estabelecer maneiras de divulgação e de compreensão da doença por parte da população. Agora, existe também um aspecto relacionado, às vezes, à negação. Muitas vezes a gente vê pessoas que já têm a doença e, na verdade, chegam comentando que tem algum problema com a glicose, mas, às vezes, o estigma de falar em diabetes ainda é muito presente. Como você mencionou aí, muita gente na plateia tem familiares de diabetes, algumas pessoas já experimentaram e já vivenciaram situações dramáticas com familiares que perderam perna ou que tiveram que fazer hemodiálise. Eu acho que sempre fica uma rejeição em relação ao rótulo. Parece que existe um menosprezo em relação à doença. Né? Eu vejo amigos, pessoas conhecidas, que dizem, eu tenho um pouquinho de diabetes. O que quer dizer isso? É um pouquinho de gravidez também? Na verdade, um dos aspectos importantes, é que em torno de 40% a 50% das pessoas diabéticas, por estarem assintomáticas, né, não sabem que têm a doença, né, ou, eventualmente, têm um nível de glicose que já é em patamar de diabetes, mas as pessoas não estão tendo manifestações clássicas da doença e minimizam, acham que é só um valor numérico num exame de laboratório, né, e ainda não estão percebendo as manifestações que são silenciosas. Ô, Júlio, e você, como é que você descobriu que tinha diabetes? Bom, na minha família, pai diabético.
Aproxima um pouquinho mais do microfone. O pai diabético, mãe diabética, e eu não sei se isso é uma estatística, eu gostaria até de perguntar para o doutor, mas dizem que há uma proporção, se o pai e mãe diabético, de ter 50% dos filhos diabéticos. E, na minha casa, aconteceu justamente isso. São 6 filhos, 3 diabéticos. Então, por meu pai ser diabético, mãe diabética, e já tinha um irmão diabético também, e minha avó era diabética, eu sempre estava fazendo exames, eu comecei a ficar limítrofe, 100, 105, até quando, de um impacto, eu fiz uma glicemia, estava 205. Aí eu já sabia que estava, porque há um aumento de diurese, você tem muita boca seca, e isso qualquer pessoa que esteja aqui, ou que vai perceber que está urinando muito, que está com a boca seca, tem alguma coisa errada. E eu até entro um pouco nisso que o doutor já falou. Acho que aceitar o diabetes não é fácil. Eu acho que, assim como uma pessoa que vai ser submetida a uma cirurgia bariátrica tem um acompanhamento psicológico, isso e tudo, o diabético, no diagnóstico, deveria ter também, porque é uma mudança de vida. É uma mudança de vida. Então, para aceitar isso, eu que estou do lado de fora, falar assim, você agora é diabético, você vai comer isso, uma colher de arroz, muito feijão, você vai viver ótimo, você vai viver bem. É muito fácil. Mas me convencer, olha, eu sou seu amigo, eu estou com você, é diferente. Eu, quando descobri o diabetes, eu não vou mentir para ninguém. Eu, apesar de saber que mãe era diabética, pai diabético, meu pai teve vários derrames em AVC, eu neguei mesmo isso. Falei, não é possível. Isso foi um pico de glicemia que eu tive, e não vou ficar diabético. Mas estou diabético. A questão, vamos pegar esse gancho e falar da questão genética do diabetes. O Júlio disse que pai, mãe, 3 irmãos. O que eu ia comentar é que existe uma história evolutiva natural da doença, né? Como comentamos, quase 40%, no Brasil já é o 4º país que menos tem reconhecimento de pacientes portadores de diabetes, ou seja, aquele conjunto de pacientes que já têm a doença, mas não sabem que têm a doença. Esse é um cenário. O outro, como o do Júlio, que teve manifestações clínicas clássicas, né, que já foram citadas, de beber água demais, urinar exageradamente, ter a vista embaçada, perda de peso sem motivo aparente, né? São pessoas que vão reconhecer a doença, vão procurar atendimento médico e vão iniciar algum tipo de tratamento. Mas aqueles pacientes sem saber que têm a doença, esses estão à deriva, estão sem qualquer tipo de abordagem. E um outro cenário são os pacientes que têm uma condição que a gente chama hoje de pré-diabetes. São pessoas que ainda estão numa fase ainda antecipadamente mais precoce ainda. São pessoas que têm mínimas alterações de glicose, né, seja de jejum, ou o que a gente chama de pós-sobrecarga, ou da hemoglobina glicada, né, e que são pacientes que devem ser reconhecidos precocemente para ter a intervenção o mais cedo possível, né? E são pacientes, então, que têm mais de 40 anos, que estejam com obesidade, com sobrepeso, que têm histórico familiar, né, que têm mulheres que têm ovário policístico, mulheres que tiveram diabetes gestacional, são pessoas que devem ser incentivadas a procurar avaliar os seus níveis de glicose, né? Como é o caso do Júlio, que já tinha casos na família, né? Eu queria lembrar aqui só uma coisa que vai assim exemplificar o título do que a gente está falando, que é diabetes para cada paciente, um tipo de tratamento. Eu conto isso para as pessoas e as pessoas até acham assim, puxa vida, mas não é possível. A primeira vez que peguei meu pai, ele falou comigo assim, olha, minha vista está muito escura, estou achando tão esquisito, estou olhando assim, não estou vendo nada. Pai forte, um negro, muito forte. Eu trabalho aqui no pronto-socorro, vim com ele até aqui, ninguém acredita se eu contar isso. Meu pai estava com 904 de glicemia, em pé. Em pé, enquanto tem muitas pessoas aí que hoje, com 450, com 500 de glicemia, entram em coma. Então, cada paciente é uma resistência. Arnaldo,
Quando você vai dar o diagnóstico de diabetes para um paciente, você vai falar do tratamento. Só que o tratamento é muito variado, né? Depende da pessoa, depende dos níveis de glicemia e tudo. Sim, sem dúvida, né? Hoje em dia, não dá para a gente conseguir achar que vai ser possível padronizar um tratamento, né? E uniformizar como se fosse possível para todo mundo ser um tratamento equivalente. Nós estamos lidando com uma doença e pacientes heterogêneos, né? Agora, em outubro, uma parceria da Sociedade Americana de Diabetes e da Associação Europeia de Estudos em Diabetes publicaram diretrizes de manejo de diabetes e que os objetivos centrais se baseiam na necessidade de prevenção das complicações crônicas e, fundamentalmente, a melhora da qualidade de vida. Mas o plano de tratamento, hoje, é fundamentalmente centrado no paciente e não na doença. Então, vai ser... O que quer dizer isso exatamente? Significa dizer que, apesar da doença ser a mesma, cada paciente tem suas individualidades. Então, a gente tem que levar em conta estilo de vida, temos que levar em conta as comorbidades, a combinação de comorbidades presentes no paciente, né? Preferências individuais, né? Questão de custo, tudo tem que ser levado em consideração e, cada vez mais, hoje, presente na medicina moderna, a necessidade de se fazer decisões compartilhadas. E, nessa nova diretriz, é enfatizado muito a necessidade de informação, de conhecimento, de educação sistemática, né, de permitir que os pacientes sejam capazes de terem, sejam criadas habilidades e condições de autocuidado, né, e que as opções e os prós e contras entre as várias alternativas, já que não existe um modelo único de tratamento, sejam discutidas e decididas em conjunto. Você passou por esse projeto, por esse processo aí, Júlio? O médico que fez o diagnóstico discutiu com você com todos os detalhes? Né? Não. De maneira nenhuma. Foi feito simplesmente um diagnóstico. Olha, a partir de hoje, você é diabético, você não pode nem pensar em açúcar. Claro que, como a maioria das pessoas que iniciam, que estão começando um diabetes, eu comecei com hipoglicemia oral, e aquilo aumentando doses, aumentando medicamentos, até que eu me tornei insulino dependente. E outra coisa, falando aí, eu acho que um fator que mexe muito com o paciente, quando ele recebe a notícia de diabetes, eu acho que essa primeira consulta, pelo menos a primeira consulta, tem que ter esse papo aí, do cara demonstrar que ele é um amigo dele ali, que ele está ali, olha, eu estou aqui, estou te dando uma notícia ruim, uma notícia que eu sei que não é uma notícia, vai mudar a sua vida toda. Daqui para frente você não vai ser mais o mesmo. E não é fazer igual pegar a pessoa e falar, olha aqui, está vendo aqui? Se você não fizer isso, você vai perder a sua perna, você vai ficar cego, você vai fazer... Não, isso não adianta, isso não adianta. Isso faz o que nós falamos aqui no início. O paciente toma aquela coisa de rejeição. É Deus que me livre, mas com essa comparação. É igual às 3 fases do câncer, que tem a negação, a negociação e a aceitação. Acho que se a pessoa tem, como o doutor falou, cada paciente, um tipo de tratamento, o paciente ser abordado, o que você acha que vai ser bom você mesmo, o paciente, fazer para nós conseguirmos baixar a sua glicose? Como é que você acha que a gente vai poder trabalhar em cima disso? Não é chegar igual eu tive uma consulta agora, que troquei de endocrinologista, ele foi lá, arrancou uma folha, que já está impressa para todo mundo, é do mesmo jeito, aquela folha, me entregou essa folha, falou assim, você faz esses exames, esse, você vai suspender esse medicamento que você está tomando, 2 meses você volta aqui. Eu falei, não volto nesse médico. Não volto não, mãe. Voltar por quê? Que tratamento que ele me deu? Ele me inspirou alguma confiança? Não é mesmo? Escuta, Arnaldo, eu tenho uma paciente que tem diabetes tipo 1 e ela vive brigando com a glicemia. E ela me disse, olha, para acertar a glicemia mesmo, eu tinha que ir para um convento, ficar fechado numa célula do convento, uma cela do convento,
e aí vinha uma pessoa e jogava por baixo da porta o café da manhã, o almoço, o jantar, e o que eu tinha que comer era aquilo. Porque qualquer exagero que eu faça, qualquer coisa que eu faça fora da minha dieta, a glicemia sobe. Como é que você lida com essa... Que tipo de informação você dá para os doentes em relação à dieta? Vamos começar por aí. Bom, antes de mais nada, lembrar que, como a gente está falando predominantemente de diabetes tipo 2, não dá para desvencilhar isso da questão da obesidade, né? Nós, citando o próprio Vigitel, já comentado anteriormente, de 2017, no Brasil nós já temos 54% da população com sobrepeso e 18% da população obesa, né? E 80% dos pacientes de diabetes tipo 2, praticamente a maioria, 80% de diabetes são tipo 2, e a maioria é obeso. Repete, né? esses números da obesidade, por favor. São 54% de pacientes com sobrepeso no Brasil, nos dados do Vigitel 2017, divulgado em abril agora de 2018. Quer dizer, com sobrepeso são aqueles que estão acima o da IMC, faixa da né, normalidade. E obesos mesmo? Obesos são 18% da população. 18%. Né? É um valor extraordinariamente alto, né? De tal modo que, apesar de diabetes ser uma doença ancestral, uma doença que é descrita nos papiros de Eber, no Egito, há 1.500 anos antes de Cristo, né? Não é uma doença recente. O fenômeno recente é o crescimento desenfreado da prevalência, né, intimamente ligado às mudanças de estilo de vida. Há uma sobreposição de fatores, é multifatorial, né, é poligenética. Eu não cheguei a comentar antes, né? Nós não temos um fator genético específico já definido e identificado, e, portanto, a questão alimentar certamente tem uma importância. Mas, para você ter uma ideia, o Ministério da Saúde divulgou em 2014 o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é considerado uma das mais avançadas do mundo. Mais avançados, né? Elogiado internacionalmente. E que qualquer um de vocês pode acessar no site do Ministério da Saúde, né? E a premissa básica desse guia é não estabelecer preocupação específica com nutrientes, né? É entender a alimentação como uma questão social, de necessidade de compartilhamento dos momentos de refeição junto a outras pessoas, né? E, principalmente, a definição de 4 principais grupos de alimentos: os alimentos in natura, os alimentos minimamente processados, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Esses, principalmente, que devemos restringir com grande veemência, né? Assim, a grosso modo, aqueles alimentos que tenham mais de 5 ingredientes podem ser enquadrados nessa categoria de alimentos ultraprocessados, com corante, conservantes, né? O consumo excessivo de açúcar, nas suas mais variadas formas, né? Seja o açúcar de cozinha tradicional, ou seja, em formas de ingredientes que estão em muitos produtos que, às vezes, a gente não enxerga por não ter a curiosidade de ler no rótulo, né? Mas xarope de milho com alto teor de frutose, né? Maltodestrina, são outras maneiras de se encontrar açúcar em grande quantidade nos alimentos industrializados e os alimentos chamados e rotulados como ultraprocessados. E o que você diz para os pacientes em relação aos doces? Se eu for responder de forma simples e direta, eu diria que devem ser realmente cortados, né? Mas a gente pode ampliar um pouquinho essa ideia em colocar, e aí é importante a gente ter em mente que açúcar pode ser encontrado de outras maneiras, como eu acabei de mencionar, o xarope de milho com alto teor de frutose, que é derivado do milho e está em grande quantidade nos alimentos industrializados. Nos sucos também, né? Sucos e bebidas açucaradas, sejam elas gasosas ou não, né? Gaseificadas, né? De tal modo que a gente deve ampliar um pouquinho o conceito do que a gente poderia chamar de índice glicêmico dos alimentos, ou seja, alimentos que, quando é uma maneira de estabelecer o impacto que um alimento tem na glicemia pós-alimentar, né? E aí você tem estratificado alimentos de baixo, de médio e de alto índice glicêmico. Isso tem tabelas, né? É bom também comentar que, recentemente, agora em janeiro, foi atualizado a tabela brasileira de conteúdo alimentar, que é do grupo da USP, né, que também está disponível no site, é só digitar em qualquer site de busca, TBCA, que é Tabela Brasileira de Composição Alimentar, onde você pode encontrar o índice glicêmico e um outro conceito que é
a carga glicêmica, quer dizer, o conteúdo de carboidrato que um determinado alimento tem, né, e como isso vai impactar na glicemia. Porque eu, às vezes, vejo pessoas com diabetes que tomam suco de laranja no café da manhã, achando que isso é uma coisa um teor de bastante açúcar saudável. que pode ser potencialmente problemático, né? Você, em relação ao suco e à fruta inteira, a fruta in natura... Como eu falei, então, as tabelas, isso, obviamente, muitas vezes é a necessidade também de apoio de uma equipe multidisciplinar e a presença de uma nutricionista sempre vai ser importante na presença. No próprio diretriz que eu mencionei da Sociedade Americana e Europeia de Diabetes, recentemente, entendeu que não há ainda nenhum tipo de composição e proporção entre os macronutrientes que esteja estabelecidamente relacionada com melhora ou impacto em relação ao diabetes. Explica o que são macronutrientes. A distribuição percentual entre carboidrato, proteína e gordura, né? Existem alguns dados em relação a algumas dietas específicas, como a dieta mediterrânea, né, que já se falou em relação a seu impacto para a redução de risco cardiovascular, mas em relação à diabetes especificamente, parece que a dieta mediterrânea tem algum impacto na hemoglobina glicada. A dieta DASH, que é uma dieta criada pelo Instituto Nacional de Saúde Americana para prevenção e tratamento de hipertensão arterial, também parece ter algum benefício, é rica em frutas e verduras, né? Enquanto a mediterrânea é rica lá em azeites extra virgens, oleaginosas, peixe, né? De tal modo que, mais recentemente, a própria diretriz, agora de outubro de 2010, já começa a colocar a questão de dietas restritivas de carboidrato. Apesar disso estar ainda um pouco polêmica, né? Mas lá eles estabelecem que dietas restritivas de menos de 26% do percentual do conteúdo de calorias diárias e carboidrato tem um impacto importante na hemoglobina glicada com 3 e 6 meses, mas esse efeito vai se perdendo com 12 e 18 meses. Mas, de fato, a restrição de carboidrato, de alguma maneira, pode ser interessante. Ô, Júlio, conta os seus dramas com a dieta. Pois mas aí agora com a dieta que eu falo, igual o doutor Drauzio acabou de falar aqui. Eu vejo diabético tomando suco de laranja. A maioria das pessoas, quando tem diagnóstico de diabetes, ele tem muita dificuldade para essa adaptação com a dieta. Mas, aos poucos, se ele na frente dele, ele tem um profissional médico que ele confia e que ele sabe que está falando melhor para ele. A outra coisa que o doutor falou aqui, que eu acho que é importantíssimo você ter, é uma nutricionista. Você tem que ter. Porque a nutricionista, ela só não vai falar com você assim, você tem que comer uma colher de arroz, 5 folhas de alface, uma couve inteira. Não. Ela vai te ensinar jogo que você pode fazer com uma comida que você mistura aqui, um bolo que você faz diferente ali, e assim você vai levando. Mas eu acho que o próprio diabético, com o passar do tempo, ele sabe o que faz mal para ele. Igual o doutor Drauzio acabou de falar, se eu tomo um copo cheio de suco de laranja, como dizia meu pai, é batata. Eu posso ir lá e olhar que a minha glicemia vai tufla em cima. Isso que o Júlio está dizendo é importante. Apesar de não haver uma recomendação de que os diabéticos do tipo 2, principalmente os que não usam insulina, seja necessário fazer monitorização periódica, porque muitas vezes não vai ser necessário ficar fazendo em medidas de ponta de dedo ou qualquer outro meio de monitorização, na verdade, aqueles que dispõem verificar o impacto de determinados alimentos pós-refeição ajuda educativamente a entender aquele tipo de alimento que especificamente naquele paciente pode estar fazendo impacto na hiperglicemia pós-refeição. Eu, por exemplo, com mamão, por exemplo. Mamão, eu comer mamão, eu posso acessar, adoro mamão. Como mamão, minha glicose sobe. O que mais faz subir a tua glicemia? Massas, em geral, né, faz subir muito, por causa de carboidrato, sobe muito. Pão? Pão, isso é o crime, comer pão. Outra coisa interessante é que teve uma publicação de pesquisadores israelenses, na prestigiada revista Cell, em 2015, em que eles avaliaram 800 pacientes, milhares de medidas de glicemias, de monitorização pós-prandial,
e tentaram traçar correlação em relação a várias variáveis, inclusive com a flora intestinal, que a gente chama de microbioma, né? E eles, interessantemente, viam que pacientes comendo o mesmo tanto de alimento, o mesmo tipo de alimento, na mesma quantidade e proporção, tinham impactos na glicemia diferentes. Fizeram um sofisticado sistema de algoritmo para definir em quanto essas variáveis influenciavam no impacto da glicemia pós-prandial. Ou seja, mesmo que a gente tenha ali o conceito de índice glicêmico e carga glicêmica, a gente ainda tem variabilidade individual, em um mesmo alimento podendo ter impactos diferentes de pacientes diferentes. É por isso que eu volto naquilo que nós falamos no início. Acho que não adianta você ter uma tabela que você... Esse paciente é diabético, esse também é diabético, esse também é diabético. Então, eu vou entregar para esse. Cada caso é um caso. Eu, por exemplo, eu tomo insulina e eu sei o que é bom para mim. Eu sei. Se eu faço exercício regularmente, exercício físico, às vezes, dependendo, se eu faço muito, eu até tenho hipoglicemia. Eu estou queimando, eu sei que eu tenho que fazer. Eu queria aproveitar e falar nisso um pouco. Né? O Drauzio aí, melhor do que ninguém, testemunha dos benefícios do exercício em loco, né? Faz maratona. Eu vejo muitas vezes os médicos não tocam nesse ponto com as pessoas com diabetes. Isso é absolutamente fundamental. Indispensável, né? indispensável. Ser sedentário e controlar a glicemia é difícil, né? Agora, quando a gente fala em exercício, é bom a gente também enfatizar, e a própria diretriz recente da Sociedade Europeia e Americana referenda isso, é de que o exercício não é simplesmente ir à academia. O exercício pode ser, muitas vezes, até incentivado por mecanismos como contador de passos, aumentar as distâncias, né? Um outro aspecto a ser combatido é um conceito chamado de comportamento sedentário. A gente passa muitas horas assentada, a pessoa pode ser praticante de atividade física com regularidade, mas pode passar muitas horas ao dia assentado, seguidamente, e ainda assim ter risco cardiovascular elevado, mesmo não sendo considerado sedentário, né? Eu vou abrir para umas perguntas. Vou começar com a pergunta que veio pela internet. Não, vamos começar pela plateia. Nós temos um microfone aí para a plateia? Temos lá, Fernando. Quem quiser, levante a mão, começa dando o nome e faz a pergunta, por favor. Boa noite. Meu nome é Carlos Henrique Braga. Eu gostaria de saber do senhor um impacto grande na família com um trauma que você teve ali, veio falecer um ente querido seu, ou um acidente de trânsito. Isso pode levar a pessoa a adquirir a diabetes? É muito comum a gente escutar essa terminologia dos pacientes mencionarem que tem diabetes do tipo emocional. Só que a gente não considera dessa maneira. De fato, o estresse emocional interfere com a liberação de vários hormônios no nosso corpo que podem ter impacto na glicemia. Mas, na verdade, isso é, muitas vezes, um paciente que já era previamente diabético, talvez desconhecesse, e, naquele momento de estresse, aquilo pode estar trazendo algum impacto e fazer com que a glicose fique levemente mais alta, a ponto de causar algum tipo de sintoma que faça reconhecer a doença que provavelmente já existia previamente. E você, Júlio, quando fica nervoso, sobe? Eu concordo, em parte, com o que o doutor falou, mas eu queria até fazer uma pergunta, porque eu acho que isso merecia, e essa pergunta dele, até ser feito um estudo em cima disso, porque todas as pessoas que eu conheço, inclusive eu, e olha que eu monitorava sempre a minha glicemia, foi a partir de um momento de um estresse muito grande, uma coisa que mexeu muito com a minha vida, foi que eu descobri, passei mal com essa diurese, tudo, e foi justamente onde desencadeou. Não é que eu acho que eu já era predisposto, sim, como o doutor falou, a diabetes. Eu falei, às vezes a pessoa já tem alterações, isso. É o empurrãozinho que está faltando para que a pessoa tenha sintomas. Porque senão também todos nós passamos uma fase na vida de estresse maior, todos ficaríamos diabéticos, né? A doença seria muito mais comum. Eu queria fazer uma pergunta, doutor, para o doutor, que é para clarear até para mim mesmo isso. Se todo diabético, todo ele, vem associado junto com a hiperglicemia, as dislipidemias,
que seria o triglicérides, colesterol, que todo diabético que eu conheço tem triglicérides e colesterol alterado. O triglicérides é uma das dislipidemias típicas do paciente diabético tipo 2. Né? E se acompanha muito frequentemente no momento em que a pessoa está com diabetes descontrolado, muitas vezes o triglicérides vai estar elevado também. Né? Seguinte. Aqui, boa tarde. Eu queria perguntar, eu estou com um neto com 9 anos. 6 meses ele entrou em coma. E ele está com 9 anos e ele sobreviveu a um acidente. E toda vez que ou ele comenta assim, a glicose sobe mais. Ela altera. Na verdade, é mais provável, né, não conheço o neto da senhora, né, mas pela faixa de idade, eu imagino que ele deva ter um diagnóstico um pouco diferente desse cenário que a gente está comentando aqui, que seria o diabetes do tipo 1. É, né? Tipo 1 que Exatamente, ele tem. Já faz uso e se enquadra mais ou menos nessa situação que eu comentei aqui. Quer dizer, apesar desse tipo de paciente precisar usar múltiplas doses de insulina, isso, né, 4. Na verdade, o estresse também vai funcionar da mesma maneira como eu comentei para o diabetes tipo 2. E ele faz os esportes, quando eu coloquei natação, futebol, tudo, quando ele vem, cai. Esse ajuste fino é sempre um pouco trabalhoso. Não é normal, mas é necessário, né, essa interação com o médico dele para poder fazer os ajustes das doses de insulina para poder prevenir essas flutuações muito drásticas. Mas aí, para o lado do senhor não vê emocional. Como eu comentei, não estou negando que a questão emocional tenha impacto na glicose. O que eu comentei em relação à pergunta do nosso colega é o fato de que não é um diabetes emocional. A pessoa já é diabética e o emocional vai interferir com o seu controle metabólico. Arnaldo, tem uma pergunta para você que eu acho que é da maior importância. É uma pessoa, ela usa a palavra pré-diabética, eu não gosto muito desse termo. Porque o pré-diabético seria essa glicemia que já passou de 100 e não chegou ainda, se considera 130 definitiva, não é, em jejum? Em jejum, a gente considera diabetes acima de 126. Né? 126. De tal maneira que esse conceito de pré-diabetes é um conceito que, em alguns aspectos, a gente deve levar a seguinte consideração. E, inclusive, há divergências entre a sociedade europeia e a americana em relação a certos patamares e pontos de corte em relação às glicemias. Mas o fato é que foi colocado a glicose acima de 100 pelos americanos e 110 pelos europeus, né, como uma estratégia de ficar mais vigilante a esse tipo de paciente. Não necessariamente todos ali vão ficar diabéticos. Mas é um grupo do nome pré-diabetes. Mas é um grupo que deve ser mais vigiado. É um grupo que mais do que ninguém corre mais risco. Corre mais risco. E ela pergunta, a Vivian Vale, pela internet, diz, como evitar virar diabética quando se está pré-diabética? Um dos grandes estudos já feitos nesse sentido, que é o chamado Diabetes Prevention Program, DPP, né, mostrou que a mudança de estilo de vida foi muito superior à comparação com o uso de medicamento oral. Quer dizer, então, das estratégias já utilizadas até o momento, a mudança de estilo de vida, em que nesse estudo em particular foi perda modesta de peso, em torno de 5, 6% de perda de peso em relação ao início da abordagem alimentar e de intensiva atividade física, que envolvia 150 minutos de exercícios semanais acumulados na semana. Né? Isso foi o dobro de resposta em proteção de progressão para diabetes do que pacientes que estavam num grupo comparativo usando remédio. Isso é muito interessante. Você viu que o número que o Dr. Arnaldo cita aqui, 5% de redução do peso corpóreo já provoca uma alteração metabólica que pode reverter esse processo. Agora, você imagina que são 5%. É uma pessoa que devia pesar 70 quilos, está com 90 quilos, portanto, 20 quilos a mais. Ele perde 5% de 90, são 4,5 kg. Pronto. Já. Isso, sem dúvida, que mesmo que perdas discretas devem ser incentivadas. Mas a gente deve destacar que, recentemente, no Lancet, no início do ano, foi publicado um estudo com 800 pessoas em que foi estabelecido um protocolo de dieta por fórmula e substituição aos alimentos tradicionais e que observou
uma prevalência de 50% de remissão da doença com perda de peso. Quem tinha perda de 5 quilos teve remissão de 30% da doença. Quem perdia mais de 15 quilos teve 86% de remissão. Então, perder um pouco mais talvez seja vantajoso, né? Mas sabemos das dificuldades em relação à obtenção desses índices. Então, devemos incentivar que, mesmo que pequenas perdas podem ter impactos importantes. Vocês viram que ele disse também 150 minutos de atividade física por semana. Se você dividir isso pelos dias da semana, dá uma atividade física ridícula por dia. No mínimo 3 vezes, né? Deixando claro que não adianta querer fazer tudo num dia só. Num dia só. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui, aproveitar. Quantos daqui... Eu vou pegar um exercício assim, bem simples, né, que é andar. Andar é fácil, né? Você aprende quando é pequenininho, cai, levanta, depois nunca mais esquece, né? Vocês lembram como é andar assim, né? Você vai pondo um pé na frente do outro, mais outro. Quantos daqui andam 40 minutos 5 vezes por semana? Sejam honestos, hein? 40 minutos 5 vezes por semana. Desculpa a vergonha que vocês estão passando aí, viu? Tem mais alguma pergunta aqui da plateia? Algum dos sedentários, vagabundos aqui quer fazer alguma? Boa tarde. Meu nome é Américo Henriques, eu sou diabético tipo 2, insulino dependente, luto todo dia contra as taxas. Existe alguma análise porque a diabetes tem tanta diferença? Uns têm sobrepeso e outros perdem peso? No meu caso, por exemplo, eu perco peso com muita facilidade e vejo que a grande maioria dos diabéticos eles são obesos ou têm sobrepeso. Olha, a gente deve ter em mente o seguinte, que diabetes é uma doença complexa e heterogênea, né? Eu não posso assim, estabelecer casos específicos, eu vou falar de forma abrangente e geral, né? Grande parte dos pacientes diabéticos tipo 2 são obesos, mas não necessariamente todos. Mas é importante identificar que uma parcela de diabéticos tipo 2, às vezes, tem esse diagnóstico de diabetes tipo 2 e, ao longo do tempo, vai ficando claro que o paciente, na verdade, tinha um diabetes do tipo 1 do adulto, né? Ou um diabetes de autoimune de comportamento não tão típico como, talvez, o netinho da nossa amiga ali, né? E talvez é o paciente que vem perdendo a capacidade de produção de insulina por destruição das células pancreáticas, né? E que muitas vezes cai a necessidade de precisar fazer uso de insulina e acaba tendo um comportamento muito próximo do diabetes tipo 1. É difícil, não é comum você ver um menino magro como ele com diabetes tipo 2, né? Não é o que a gente está habituado a ver. Né? Às vezes pode ser um problema na definição do tipo específico de diabetes, o que nem sempre é uma forma muito fácil de ser feita. Tem uma pergunta da Cassi Souza. Ela diz, meu pai tem 90 anos e a glicemia dele é difícil de controlar. Eu reparo que, quando atinge a normalidade na faixa de 150, não é normalidade, né? Quando chega a 150, ele se sente mal. É verdade que o organismo se adapta com glicemia alta? Na verdade, é o seguinte, a gente tem, falando de novo na questão da individualização de tratamento, um paciente de 90 anos, por mais rígido que esteja, por melhor condição de saúde que tenha, a gente deve ser menos agressivo na busca de um controle rigoroso, né? A gente deve, inclusive, as metas de controle do diabetes devem ser individualizadas, né? Mas, de fato, um paciente que vem cronicamente, da mesma forma como acontece no paciente hipertenso, que está cronicamente mantendo níveis elevados do seu parâmetro, quando você tende a baixar, mesmo que ainda esteja dentro de uma faixa que ainda não é normalizada, ele pode ter algum tipo de sintoma. E a gente pode ser um pouquinho mais condescendente com um senhor de 90 anos seguramente, de idade? Assim. Seguramente. Ele não precisa manter a glicemia rigorosamente abaixo de 100. Eu não quero aqui fazer recomendações de público de uma pessoa que eu não conheço. Obviamente Lógico. Que eu estou falando de forma genérica e abrangente, né? Mas, obviamente, que, dependendo de outras comorbidades, presença de outras complicações de saúde, a gente tem que equacionar de uma maneira que o tratamento não seja mais perigoso do que a própria doença numa determinada fase da vida. Mais alguém? Nossa, quanta gente. Boa noite. Meu nome é Luiz Alberto, eu sou professor
E eu queria fazer uma pergunta sobre metabolismo e o nosso funcionamento fisiológico. Imagina uma pessoa já mais adulta, caminhando para a terceira idade, passando dos 50 anos, é normal que ela tenha um metabolismo um pouco mais lento. Então, eu vou descrever uma situação. Imagina que você alimentou o jantar, tomando um certo cuidado com o excesso de glicemia, e jantou por volta das 8h30 da noite, 21 horas, e foi medir a sua glicose, de curiosidade, à noite, mais tarde um pouco, por volta de meia-noite. Aí registrou um valor, vou falar aqui um valor hipotético, por volta de 130. Né? E aí você dorme e passa umas 8, 9 horas, no outro dia você vai medir a de jejum, ela está em 140, 145. Eu acredito que isso deve ser por causa da digestão dos alimentos e um metabolismo mais letárgico. Ou seria outro motivo? Veja bem, o que a gente tem é que a gente tem que analisar qual foi o impacto da glicose pós-prandial e se a pessoa, de fato, já é considerada diabética. Né? Nós temos uma produção hepática de glicose durante a noite. Quer dizer, então, a gente tem pacientes que, no início da doença, vão ter predomínio de dificuldade de controlar a glicose pós-refeição. E ainda tem a glicose de jejum alterada. Vão ter outros pacientes que vão ter já dificuldade com a glicose de jejum, mesmo que esteja de jejum ao longo da noite, mas existe uma produção de glicose pelo próprio fígado, que está desregulado. Júlio? Eu quero pegar um gancho no que o doutor está falando, por experiência própria. O que você falou aí de você fez uma glicemia pós-prandial, que foi isso que você fez. Aí, isso, para 130, é uma pessoa que já é diabética. Mas o diabético, nosso organismo é super inteligente. Eu não sei se eu estou falando bobagem, que se eu estiver falando, ele vai me corrigir. Porque o que eu sei é que quando você permanece, igual você falou, 20 horas, você permanece um longo período em jejum, acima do recomendado, o seu próprio organismo começa a queimar gordura sua e transformar de novo em glicose. Então, por isso, seu nível glicêmico também pode subir. Quando você fica muito tempo em jejum, todo diabético é recomendado que de 3 em 3 horas durante o dia ele coma alguma coisa, uma fruta, se alimente. Isso de comer de 3 em 3 horas, na verdade, é um pouco de mito e, na verdade, isso pode ser muito importante para pacientes que usam medicamentos que baixem a glicose. Porque nem todo remédio para diabetes vai ter risco para levar à chamada hipoglicemia. Então, sejam medicamentos orais ou a própria insulina, que podem provocar o risco de quedas bruscas de glicose, esse paciente não deve distanciar demais de uma refeição da outra. Né? Mas não necessariamente que todo paciente tenha que comer dessa maneira. Mas eu entrei foi numa outra questão, sabe qual que é? Quando a pessoa come de 3 em 3 horas, todo diabético é guloso. Todo diabético é guloso. Quando ele come de 3 em 3 horas, na hora que ele vai almoçar, por exemplo, se há 3 horas atrás ele comeu uma fruta, alguma coisa, ele não vai chegar no prato. Mas a gente deve destacar que aqueles alimentos que têm índice glicêmico elevado e carga glicêmica alta diminuem os mecanismos de saciedade e fazem aumentar a chance da pessoa buscar alimento mais frequente. Isso aí eu tenho um chefe que não é chefe, é um amigo, é um irmão, é um cara hiper inteligente, é um cara muito conhecido, que é o Dr. Mário Borges, e ele já me fez várias vezes buscar sobre isso, estudar mais sobre o valor glicêmico de cada alimento, porque é isso que eu estou falando, é verdade mesmo. Tem alimento que você pensa que você está fazendo bem para você, você come ele e a sua glicemia você está piorando ela. Arnaldo, Graciela Vargas pergunta: os adoçantes são seguros? Volta e meia aparece. Essa é uma pergunta frequente, né? Na verdade, até o momento, existem vários estudos que vieram da década de 70 que trouxeram grande confusão e vira e mexe na rede social se repetem sinais de alerta e de alarme. Começaram com os ciclamatos, né? Isso, ciclamatos, mas que eram estudos de alerta em ratinhos que consumiam quantidades cavalares de adoçantes e foi vinculado a risco de câncer. Né? Aí existe um limite de consumo diário de adoçante que, frequentemente, as pessoas nem de longe atingem o patamar máximo de consumo diário permitido para cada um dos adoçantes. De um modo geral,
Agora, essa ideia centrada da ideia de que tudo deve ser substituído por adoçante como se fosse a solução do problema, não é o caso, né? Tem pesquisas recentes tentando relacionar adoçante, pelo menos em ratos, né, com a alteração da flora intestinal, né, com a microbiose, biota intestinal, mas, na verdade, se a pessoa, em algum momento, precisar fazer uso de algum adoçante, não é problemático. Mas o padrão de plano alimentar de um indivíduo não deve se centrar simplesmente em trocar agora tudo que eu como de forma industrializada por produtos que agora substituíram o açúcar por adoçante. Não é também uma boa política. Mais uma pergunta da plateia. Boa tarde. Meu nome é Tânia Elizabeth, eu sou diabética, tipo 2, gestacional há 5 anos. Eu tomo 3 remédios e insulina. A gente sabe que todo remédio, futuramente, ele cura uma coisa, mas acaba trazendo algo negativo. Aí eu gostaria de saber o que futuramente seria mais prejudicial à saúde, se a insulina ou o remédio. Olha, o que eu posso te responder é o seguinte. Em 2008, o FDA americano, né, que é a agência de vigilância sanitária deles lá, impôs e exigiu das indústrias farmacêuticas a necessidade de pesquisas em relação à segurança cardiovascular dos medicamentos para diabetes. Ou seja, muito era enfatizado da importância dos medicamentos em baixar a glicose, mas pouco se sabia até então da eficiência ou segurança para a curação e em relação até à proteção. De lá para cá, vários medicamentos vêm sendo liberados pelo FDA com segurança cardiovascular e com até proteção cardiovascular em alguns medicamentos. Pelo menos 8 já foram nos últimos anos e só esse ano já 2 novos medicamentos também foram aprovados com trials clínicos randomizados que estabeleceram essa segurança. Quer dizer, na verdade, diabetes é uma doença perigosa, como foi já mencionado aqui, com complicações crônicas. Tem pacientes que podem ter necessidade de uma complexidade maior de tratamento, de combinação de vários tipos de remédios. Hoje já dispomos de mais de 10 classes diferentes de medicamentos disponíveis para diabetes, né? Devemos enfatizar demais a mudança de hábitos de vida, né? Não achar que remédio resolve tudo. Às vezes a pessoa está tomando muito remédio também porque fica falhando em parte dos aspectos do restante do tratamento indispensável, que é a mudança de hábitos e alguma perda de peso. Mas os remédios, qualquer remédio que a gente use para qualquer coisa tem potencialidade de efeitos colaterais. Mas a grande maioria dos remédios são seguros. Mas, obviamente, deve ser individualizado a cada caso, ver as características individuais de comorbidades, né? Estabelecer que tem remédios mais problemáticos para quem tem risco de hipoglicemia e mais perigo para hipoglicemia, para quem tem risco para osteoporose, para quem tem risco para doença. Né? Hoje em dia, na diretriz americana e europeia, se enfatiza algumas questões fundamentais. Saber se o paciente tem insuficiência cardíaca, doença aterosclerótica cardiovascular, né? Saber se tem doença renal crônica, né? E ter em mente também a questão de custo. Arnaldo, a Idalina Vieira mandou uma pergunta pela internet. Tem uma neta com 14 anos que tem diabetes tipo 1 e toma muita insulina. Gostaria de saber se já tem um tratamento sem ser com insulina. Para diabetes tipo 1, eu tenho que, infelizmente, dizer que não. Dependente de insulina, né? Para sempre. Né? Mais outra? Não adianta, precisa ter um microfone, senão ninguém... Com quem está o microfone? Comigo. Boa noite. Eu queria saber sobre... Eu ouvi falar de transplantes de ilhotas pancreáticas para o tratamento do diabetes, até mesmo do tipo 2. Queria saber se isso já tem sido feito, como está sendo, como estão sendo os resultados. Pergunta sobre o transplante de células pancreáticas produtoras de insulina. Isso é basicamente para diabético tipo 1, né, que já tem perda da produção das células pancreáticas especializadas na produção de insulina. Né? Isso é um assunto que vem se arrastando nas últimas décadas e
a grande dificuldade de seleção de ilhotas pancreáticas para impedir que elas, uma vez transplantadas, recebam o mesmo tipo de ataque autoimune que gerou a destruição no pâncreas original, ainda está um pouco distante ainda da nossa realidade, né? O que teve recentemente foi um grupo de pesquisadores em Ribeirão Preto fazendo tentativas com células tronco, mas era um tratamento bastante agressivo em pacientes recém-diagnosticados, né, e que eles têm lá uma casuística ainda em estágio experimental. A Maria José Menezes, li que quem tirou a vesícula tem 90% do risco de ter diabetes depois dos 50 anos. É verdade? Eu desconheço. Eu também. Nunca li nada disso. Mais alguma? Boa noite, meu nome é Ricardo Alzati, eu tenho 42 anos. Eu estou com diabetes desde o final de 2013, que eu descobri, até o momento. A minha luta seria a comida, igual ele falou. É difícil a gente adaptar a alimentação. Eu fui na nutricionista, ela passou um monte de coisa e falou: você não pode comer arroz, não pode comer batata, não pode comer beterraba, não pode comer isso. Beleza. Fui mantendo o que ela passou. Aí, quando eu fui no endocrinologista, levei o que ela passou para mim e mostrei para ele. Ele falou: não, está tudo errado. Você pode comer mandioca, você pode comer cenoura, você pode comer beterraba, você pode até beber refrigerante, você só não bebe coca. Aí, aquilo para mim foi ganhar na Mega Sena uma lata de doce de leite e comer sozinho, né? Aí a gente fica na dúvida. O que a gente come? Vai dando 11 horas, meio-dia. Sinceramente, até hoje eu fico meio em pânico em saber o que eu vou comer com medo da minha glicose ficar alta. A moça aqui, antes da gente entrar, ela mediu minha glicose, deu mais de 600. Assim, eu não sinto nada, mas eu tenho medo, porque eu trabalho com o público, trabalho com táxi. Vai que eu tenho um troço, passo mal aí, né? Acontece alguma coisa grave. Eu tenho que pensar em mim e pensar nos outros também. Então, vai chegando esse horário, eu fico em pânico. Eu não sei o que eu posso comer. Eu como um pouquinho de cada coisa, não vou comer muito. Mas esse de pouquinho acaba ficando muito, né? Para a glicose subir. O meu medo é esse. Eu acho que esse seu problema é o problema de muita gente que sofre de diabetes, né? A gente ri e tal, porque parece engraçado, mas é o problema real. E as pessoas nunca sabem o que comer, né? Mais fácil você curar o alcoolismo, porque primeiro tem cura. Segundo, você diz: olha, para de beber, não bebe nunca mais que você está curado. E o diabetes, você não pode dizer isso: para de comer que a tua glicemia vai ficar normal. Como é que você orienta? Da mesma maneira, fica difícil para mim, no momento, te dar recomendações específicas, né? Da mesma maneira que comentei para o nosso colega ali, como eu te falei, existem diabéticos que estão hoje classificados como diabetes tipo 2 e que, de repente, não são diabetes tipo 2. E que, às vezes, tem um tipo de diabetes que a gente chama de LADA, né? Que é um diabetes que se comporta como um diabetes tipo 1, né? Que vão precisar de múltiplas doses de insulina, né? Então, eu tomo insulina 2 vezes, 2 de manhã e 2 de noite. É o que eu estou te falando, que às vezes a forma de otimizar o esquema de uso de insulina é que deve se aproximar do método intensivo que a gente usa nos diabéticos tipo 1. E a respeito do refrigerante zero, é confiável ou não? O refrigerante zero não tem açúcar, mas não é dos melhores alimentos a serem incentivados a serem ingeridos, né? A melhor maneira de matar a sede é a água. Porque a endocrinologista ela cortou o iogurte. Que é um hábito raro hoje, né? Ninguém mais bebe água, né? E tem uma pergunta aqui do Luiz Santos que diz: procede o fato de que, se bebermos bastante água, teria uma queda na quantidade de glicose no sangue? Não é o caso, né? Na verdade, o que acontece frequente é que o paciente que tem diabetes descompensado, as suas manifestações típicas é de começar a eliminar muito açúcar na urina, portanto, vai ter um aumento da frequência de urina e de volume de urese. Isso vai desidratar, o paciente vai ter muita sede e vai beber muita água. Aí, na verdade, ele está hiperglicêmico. Mais uma pergunta da plateia, vai ter que ser a última, infelizmente. Doutor, boa noite. Eu tenho diabetes 46 anos, eu pelejo com isso. Saber se eu vou ter meu remédio no outro dia para tomar. Sempre foi difícil, eu era criança. E hoje, quando ficou Fala um pouquinho mais perto do microfone, a gente não está ouvindo aqui. Sim. Quando ficou um pouquinho mais fácil de pegar a receita e tudo, eu uso a bomba de insulina pela justiça. Então, tem mais
de um ano que eu estou pelejando para pegar a receita, para mim conseguir o remédio novamente, para me voltar a usar, e não consigo. E tem que ser do SUS. O SUS não dá bomba. Tem pouquíssimos médicos que atendem com isso. A médica me pediu para voltar lá, para poder ficar 7 horas lá, um diabético, sem comer direito, para poder, talvez, me dar essa receita, para me aprender tudo de novo de diabético. Eu não quero. Os médicos não querem dar receita. Eu estou preocupadíssima com isso. Estou achando um caso muito sério isso. E a receita que eu consegui era de receita particular, que eu não paguei, a juíza não aceitou, voltei para trás, depois de um ano. A questão é sobre esse é um caso específico dela. Depois a gente pode até conversar, depois que terminar o programa, se quiser, a gente pode conversar um pouco a respeito. Mas, assim, são as dificuldades de incorporação de recursos de alta tecnologia, né, que não necessariamente são necessários para todo tipo de paciente. Né? Eu tenho uma pergunta aqui da Mariana Medeiros. A pergunta é para mim, ela diz: Drauzio, ainda não entendi o que tem a ver esporte com diabetes. Me convença, porque morro de preguiça. Você é uma pessoa honesta, não é? Não, o esporte não é necessariamente o esporte, mas o músculo, para trabalhar, consome glicose, não é? Ele faz esse consumo. O problema de quem tem diabetes, o que é? Que tem dificuldade de metabolizar a glicose. Então, quanto mais... dificuldade de ação da insulina, né? A gente chama de resistência à ação da insulina. E a atividade física melhora, como se fosse uma barreira que dificulta a ação da insulina e vai favorecer que essa insulina haja com mais eficiência. Tá ótimo. Uma última pergunta aqui, vai. Deixa eu. Ela está levantando a mão aqui. Como é que é? Então, passa o microfone para ela. O professor, o médico, né, o doutor aí? É que precisa, como está sendo transmitido pela internet, sem microfone não adianta. Eu posso fazer a pergunta e depois, logo em seguida, passo para ela. Também. Tá bom. Em primeiro lugar... Ela estava com o microfone na mão. Eu estou tentando fazer a pergunta há um tempo. Em primeiro lugar, meu nome é Soraya. Eu sou diabética tipo 2. Acho importante reforçar o que o Júlio falou, da importância do papel do médico para convencer a pessoa de que ela é diabética e tudo que ela tem que fazer, né? Eu fui diagnosticada com... falaram comigo assim: você está com um problema, uma alteração na glicose, tem que tomar um medicamento. Isso alguns anos atrás. Então, quando alguém me perguntava, eu falava: eu tenho uma alteração na glicose. Você é diabético? Não, não sou diabética, só tenho uma alteração na glicose. E, até hoje, é muito difícil para mim entender isso. E a minha pergunta é a seguinte: hoje eu tomo 2 glifages de 500 logo após o almoço e 2 glifages à noite. E uma glimepirida de 2 miligramas. Existe um teto máximo para eu começar a usar insulina? Eu tenho algum, assim, o máximo de medicamentos que eu posso tomar? Eu já estou à beira da insulina? Como é que funciona isso? A pergunta é a passagem de medicamentos orais para a inclusão de... É difícil também fazer resposta em relação a casos individuais, né? O que eu posso te dizer é o seguinte, que às vezes até 3 medicamentos orais podem ser tentados. Hoje em dia, a gente deve entender que, à medida que o tempo evolui, é muito frequente os pacientes terem perda de capacidade de funcionamento do pâncreas. Então, evolutivamente, muitos pacientes de diabetes tipo 2 podem cair na necessidade de insulina em algum momento da vida, né? Mas, muitas vezes, aquilo que a gente está dizendo em relação à falência de resposta a medicamentos orais pode não ser necessariamente a falência do próprio pâncreas em si e da história evolutiva da doença. Pode ser tudo aquilo que a gente mencionou previamente em relação a aperfeiçoamento de aspectos relacionados à mudança de estilo de vida. Dá para a moça fazer a última pergunta? Rapidinho, por favor, que nós estamos no finalzinho do horário. Rapidinho, então. Eu sou diabética tipo 2, tomo 2 glifages à noite
E a minha pergunta é o seguinte, eu queria saber se a insônia e o cansaço crônico, se é típico do diabético, se isso aí é necessariamente sintoma de diabético e se pode ser o glifage, porque, igual o doutor falou aí, que existem vários medicamentos, mas a gente vai nos médicos do SUS ou do IPSEM, enfim, e eles receitam glifage. Aí a minha pergunta é essa, se existe um medicamento melhor e que me venha tirar esse cansaço físico. Eles receitam esse remédio, que você citou o nome comercial, que é a metformina, porque, na realidade, ainda é considerado remédio de primeira escolha, né? Então, ele é um remédio de grande importância e é um remédio seguro, que existe há muitos anos, né? E que é barato, né? Isso é um aspecto que eu mencionei que tem grande relevância na hora de fazer a escolha de tratamento. Óbvio que a incorporação de novos medicamentos nos últimos anos, inclusive alguns injetáveis não insulina, né, tem agregado alguns aspectos importantes em relação a essas novas drogas, mas eles vão ter grande dificuldade de ter disseminação no momento por causa do custo elevado, né? Agora, é importante dizer o seguinte, diabetes muito descontrolado dá cansaço, desânimo, dor nas pernas, né? Mas um outro aspecto que eu queria comentar é que tempo de sono, né, de pessoas que estão cada vez dormindo menos horas por noite, tem impacto para a saúde, em termos de controle metabólico, em termos de aumentar risco para obesidade, talvez tenha impacto e risco para hipertensão, para a própria diabetes. A gente tem que dormir mais à noite, mais horas de sono. Desculpa, infelizmente Obrigada. Nós vamos ter que terminar. Eu queria terminar dizendo que, lendo uma frase da doutora Ermelinda Pedrosa, que é presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Ela diz assim, 1 em cada 2 pessoas com diabetes não sabe que tem a doença. Quando o diagnóstico é feito, portanto, há grande chance de já haver muitas complicações. O caminho do desenvolvimento do diabetes é traiçoeiramente silencioso. Vamos lembrar que no dia 14 de novembro agora é o Dia Mundial do Diabetes. Essa discussão nossa aqui tem o apoio cultural do programa Viva Saúde das drogarias Pacheco e São Paulo. Muito obrigado a todos. Eu queria só interromper o senhor, mas eu queria dar um recado antes. Pois não. Um recado para quem estiver aqui assistindo e não é diabético, seja um pouco diabético com seu parente dentro de casa, porque eu conheço muita gente que fala assim, olha, você é diabético, você não pode não, mas faz o almoço para a família, coloca aquele pudim bonito, aquele não sei o que lá, e fala, mas você não pode, porque você é diabético. Isso é uma covardia. Acho que é um pecado. Como é que quer que eu não coma? Então, seja um pouquinho diabético com ele, ajude ele a caminhar e depois você bota a largar. Tá bom? Vai comer escondido o pudim. Isso. Olha, tem um brinde aí embaixo de algumas cadeiras que... Oh! Muito obrigado a todos.